Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou pedir para o nosso amigo Augusto fazer a prece. E logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos em Tua casa para mais um estudo e te rogamos, Mestre amigo Jesus, que Tu possa nos intuir, nos orientando para assimilarmos os Teus ensinamentos, para que possamos, Mestre amigo Jesus, nessa vontade firme que trazemos de nos reunirmos em Teu nome para buscar esses ensinamentos, possamos nós, Mestre, imbuídos dessa vontade, nos fortalecer nesses ensinamentos para que possamos, no nosso dia a dia, aplicá-lo. Pois só assim, Mestre, amigo Jesus, esses ensinamentos nos ajudarão a chegar a Ti. Pois, sabedores que somos ainda das nossas fragilidades e imperfeições, Te buscamos, Mestre, não só hoje, mas todos os dias, através das nossas preces, para que possamos, nessa luta diária conosco mesmo, de nos reformarmos, de nos melhorarmos e nos tornarmos um ser humano melhor, consigamos nessa luta o êxito necessário, que é o amor. Amor esse que Tu nos ensinastes há mais de 2000 anos e que nós precisamos exercitar ainda através desses ensinamentos, pois ainda não faz parte do nosso dia a dia esse amor, mas que possamos, Mestre, nessa busca dos Teus ensinamentos, buscar exercitar esse amor, esse pequeno amor que já construímos em nosso coração. E é nessa felicidade que aqui nos encontramos, que Te rogamos, que Tu nos intua a todos, a nossa irmã Conceição, para que possamos, Mestre, tirar da letra o Espírito. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, irmão Augusto. E aí, Cecília, qual é o capítulo que estamos? Conta pra gente. Nós estamos ainda no capítulo 13 sobre a reencarnação. Depois que Alexandre explica a André a questão da intimidade do casal que tem que ser preservada, ele trata do casal cuja mulher é virtuosa, trabalha, é uma pessoa reta, mas que o marido é vicioso. Então ele explica que ela guardará o clima, o ambiente doméstico, apesar dos sacrifícios que ela tiver que fazer e do sofrimento, mas o mal nunca sobrepujará o bem. E ele lembra ainda que as tragédias conjugais que chegam no além-túmulo, geralmente elas chegam assim gerando terríveis resgates. E vamos nós daí, né, Cecília? Calei e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívoca demonstração de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. O chefe dos construtores:
Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Porque agora vai ser o acoplamento total, né? Vamos lá ver o início do trabalho do Segismundo. Passamos em seguida a pequena câmara, onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Segismundo está encarnado ou desencarnado? E ele diz que ele estava repousando em uma câmara. Então a gente percebe aí um espaço espiritual dentro da casa. Entendeu? Porque está deitado. Então eles organizam todo um espaço espiritual, entendestes? Né? E aí ele diz: passamos em seguida a pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, Segismundo, de olhar triste e vagueante. Por que ele anda triste? Lembra? Que ele está com medo. Medo de quê? Um novo fracasso, de falir, né? Porque encarnar, a primeira coisa é o contato com o corpo físico, né? O contato com o corpo físico, a própria máquina cerebral nos dá o contato com emoções, com necessidades, o próprio esquecimento. Ainda isso é uma constituição física, né? Aí a gente diz, mas quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre ele, tá? Não pude sopitar uma interrogação. Indagou André. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indagou André de Alexandre em tom discreto. Mas por que ele está sofrendo tanto? Por que esse olhar tão, triste? Vamos ver o que Alexandre nos fala. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica e, no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Então, olha só. Ele diz, desde muito e particularmente desde a semana passada, o Segismundo está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Então, é só com a mãe a ligação? Com o pai também. Olha que interessante. É por isso que às vezes tem gravidez que o pai fica assim mais agarrado à mãe, no caso a esposa, ou às vezes afastado durante a gravidez, entendeu? Porque há uma ligação. Ele diz Herculano. Quem é Herculano? Quem é o Herculano? É o trabalhador que está ajudando o Segismundo nessa nova empreitada de reencarnar. Muito bem, é que a gente pode chamar o anjo da guarda. Anjo da guarda, sim. Então, olha só. Ele diz, Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. Qual é o trabalho? Dessa ligação fluídica com os pais. À medida que se intensifica semelhante aproximação, cada vez mais essa ligação fluídica com os pais, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera. E qual foi os veículos que consolidou na esfera? O corpo perispiritual. E ele vai perdendo o contato com o corpo. Gente, é quase uma desencarnação, né? A encarnação parece muito com a desencarnação, porque ele deixa de existir na condição de mundo espiritual para agora voltar a viver o mundo físico, né? Então ele diz, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera por meio da assimilação dos elementos de nosso plano. Porque o que acontece? O corpo perispiritual dele, inclusive,
como há plasticidade, esse corpo ele vai como se fosse diminuir para se acoplar ao novo óvulo. E vai se desenvolvendo, porque lembra, ele vai agora criar uma nova forma. Essa forma dele antiga, ele vai perder. Porque não vai surgir um novo corpo. Entendeu? Por isso é que ele diz aqui, ó, que consolidou, então ele vai perdendo o contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio do quê? Da assimilação dos elementos do plano espiritual. Semelhante operação é necessária, que ele explica, para que o organismo perispiritual possa, e é interessante usar o termo organismo, porque é uma organização, o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe sofrimento. Olha que interessante, esse movimento dessa aproximação, dessa ligação fluídica, desse desligamento aí, entre aspas, do corpo perispiritual, promove no espírito sofrimento. Porque é como se fosse assim, você está deixando a sua liberdade, porque quando a gente está em espírito, a gente está mais livre. E quando a gente encarna, é como se você quisesse colocar uma pessoa de 2 metros numa caixinha de 50 centímetros. Não é uma desintegração, é uma constrição, é como se ficasse mais compacto. Entendeste? E o espírito sente isso, ele sente até um certo sofrimento. Claro, entrar numa caixa dói, né? E isso é o corpo físico. A gente diz, ai tia, mas quando a gente está aqui a gente não quer voltar. Claro, o papai nos deu o instinto de conservação. Que a gente precisa permanecer aqui. E por isso que a gente esquece. Porque se a gente não esquecer, dizer, eu não quero ficar aqui não, lá é bem melhor. O que é isso? Né? Então, mesmo a gente não lembrando, a gente ainda sente uma nostalgia, aquela melancolia, ai meu Deus, eu não fazendo aqui, né? Por que eu não vou logo, não é verdade? Saudade não sei de quê, né? Vontade de voltar para casa. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Olha que interessante a pergunta, que ele está falando do corpo perispiritual. Aí ele pergunta, mas esse organismo perispiritual Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Porque lembra que o Alexandre falou, semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe sofrimento. Mas mais em cima ele falou assim, ó, à medida que se intensifica a semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio da assimilação dos elementos de nosso plano. Então quer dizer que o corpo perispiritual que ele está aqui não é o mesmo que trouxe? Já que consolidou com fluidos espirituais, entendeu? Até porque, vamos pegar o nosso André Luiz, quando ele chegou no mundo espiritual, o André Luiz, como é que estava o corpo perispiritual dele? Estava legal? Estava tranquilo? Estava tudo organizado? Não. Teve que se consolidar, se reorganizar com os fluidos espirituais. Então essa é a pergunta, mas ele não é o corpo perispiritual que ele trouxe ao desencarnar pela última vez? Concordou o orientador. Sim, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe as resistências
dessa natureza, salientando-se que, nesta noite, faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Nossa, quanta lição e como é complexo a gente digerir isso aqui numa leitura corrida, né? Por isso que a gente tem que ir pontuando para a gente entender. Então, o corpo é o mesmo, o corpo perispiritual? O corpo é o mesmo? Ele responde aqui, ele diz sim, diz assim, ó, trouxe da costa ao desencarnar pela última vez sim, beleza. Ele disse sim. Tem a mesma identidade essencial. Então, é o mesmo a forma de Segismundo da sua última encarnação. Os mesmos traços. Todavia, quando tem todavia, o que a professora queria dizer? Porém, entretanto, todavia, né? Com o curso do tempo no mundo espiritual, em vista de nova alimentação, porque olha só, quando a gente está aqui, a nossa alimentação é muito mais grosseira, na verdade, muito próximo dos animais, né? Se o animal mata um outro animal para comer, nós também matamos o outro animal para comer, né? E é uma necessidade ainda orgânica. Já existem pessoas que conseguem, com o seu organismo, viver aí sem uma proteína animal. Tem outros que não têm um organismo que consegue se adaptar e isso não tem absolutamente nada a ver com evolução espiritual, tá bom? É sempre bom lembrar que Chico Xavier comia carne e que Hitler era vegetariano, tá? Então nós não podemos vincular o fato de você não comer carne, que isso denota que você é um espírito superior. Não, isso demonstra que você tem um organismo que conseguiu se adaptar a viver sem a proteína animal, tá? Não seja vaidoso por não comer carne, tá? Porque a vaidade é sinônimo também de inferioridade. E se você se torna um perseguidor daqueles que comem carne, isso também denota a tua inferioridade, porque você deixa de respeitar o livre-arbítrio e a escolha do outro, tá bom? Então ele diz, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação, porque no mundo espiritual, se nós lembrarmos lá do nosso lar, a luta que foram mais de 120 anos, porque os espíritos desencarnados no nosso lar queriam continuar comendo carne. Aí você vai me dizer, tia, como assim matava os animais para comer carne? Toda alimentação no mundo espiritual, ela também é manipulação de fluido. E o que eles faziam? Era uma manipulação de fluido mais denso e mais grosseiro para a formação da carne. E além desse contato com esse fluido mais grosseiro, ainda tinha um vício alimentar. Então, qual era o trabalho da colônia nosso lar? Que é uma colônia aqui na Terra, colônia bem próxima. Era fazer com que as pessoas se desvinculassem do vício alimentar da terra. Então foi uma luta muito grande para eles ficarem nas frutinhas, né? Isso demorou um tempo muito grande. E aí, obviamente, a manipulação de fluido menos denso para fazer uma fruta do que fazer uma carne, por exemplo, entendeu? Porque tudo é manipulação de fluido. E aqui na terra, gente, tudo que é matéria é fluido. Só que o nosso fluido aqui é muito mais grosseiro. Tanto é, se a gente pegar o corpo e enterrar, ele vai se decompor. E a própria decomposição forma o quê? Gases. Então, tudo é fluido. Só que o nosso fluido aqui na Terra é muito mais denso. O fluido no mundo espiritual, em relação à Terra, é menos denso. Mas tem colônias espirituais que o fluido é bem menos denso que a Terra, mas pode ser muito mais grosseiro do que o fluido de Júpiter, do planeta Júpiter. Não estou falando nem das colônias espirituais, do planeta Júpiter. Entendeu? Então ele diz, como ele teve uma nova alimentação, o corpo perispiritual foi ficando mais denso ou menos denso? E os novos hábitos dele? Os hábitos mudaram, os hábitos de comportamento, alimentação, pensamento, ação, desejo, tudo isso mudou. E tudo isso interfere no perispírito. Por quê? Eu estou aqui na Terra, os meus hábitos interferem no perispírito? Interfere, gente.
Quanto mais evoluído, menos denso é meu corpo perispiritual aqui. Quanto mais grosseiro, quanto mais vicioso, quanto mais tudo que a gente possa imaginar, mais grosseiro é o nosso corpo perispírito. Tanto é que tem pessoas que desencarnam, mas tem a certeza que está no corpo. Por quê? Porque o perispírito é tão grosso quanto o corpo. Então essa pessoa vai sentir muita fome, vai sentir muita sede, vai sentir todos os desejos do corpo orgânico, entendeste? Vai sentir uma fome que não vai ter frutinha que vai aliviar essa fome. Por isso o desespero de buscar alimento. E para buscar alimento vai ter que invadir a casa alheia. É muito triste isso, né? Para buscar a cerveja, o álcool, a droga, vai ter que sair atrás, porque você não consegue controlar. O desespero é tanto de querer que você larga e vai se desesperando atrás. Eu não aguento isso daqui e acaba deixando as colônias para vir invadir a terra. Por isso que grande parte está aqui. Sabe quando você está com muita vontade daquilo e você vai atropelando todo mundo pela frente? É mais ou menos isso. Eu quero, não tem quem segure não. Em meio muito diverso, né? Aí o que aconteceu? O corpo perispiritual incorporou determinados elementos dos círculos da vida do mundo espiritual. Então logo o corpo perispiritual foi se modificando. O corpo perispiritual ele está sempre em modificação, tanto para o bem quanto para o mal. Ali eu sempre gosto de comparar o corpo perispiritual com a túnica nupcial. Lembra acho que foi aqui, não, foi na Libertação, eu nem lembro qual foi o que trata o caso do psiquiatra, que o André Luiz se assusta com a atual esposa dele quando sai do corpo. E ele disse, meu Deus, a mulher era tão bonita, mas no momento do sono, aquele soninho depois do almoço, ela sai do corpo, o André Luiz se espanta, porque o corpo perispiritual dela era todo deformado. Ela tinha um corpo físico bonito, mas o corpo perispiritual era totalmente deformado. Monstruoso mesmo. Então, quando eu faço mal, isso fica expresso no meu corpo perispiritual. Então, imagina a noite a gente saindo do corpo, cada coisa que deve sair, hein? Aqui no Brasil, então, hein? Não é verdade? Deve sair cada cão no momento do sono, né? Não, eu digo assim, porque nós temos pessoas que, aqui no nosso Brasil, que é muito perversa. Nós temos muitas pessoas perversas mesmo. Deus o livre. E imagina isso saindo na hora da emancipação, hein? Até o cão se assusta. Quer dizer, nossa, eu achei que eu era feio, mas você caprichou, hein? Corpo perispiritual deformado. No caso aqui, ele diz, elementos de nosso ciclo da vida, dos quais, agora ele vai reencarnar, é necessário se desfazer. Por quê? A fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida, o quê? Carnal. Então agora ele vai se vincular o quê? A cada célula, a um corpo. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que eles são consequentes, porque as emoção é físico e está vinculado ao nosso organismo, está vinculado ao nosso sistema límbico e hipotalâmico, gente, né? Raiva, medo, tristeza e alegria, as 4 emoções, que é condição orgânica. Medo, raiva, tristeza e alegria. Tudo deriva disso aqui. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que eles são consequentes desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que, nesta noite, faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Porque ele já está se ligando com os pais, logo já está se ligando com a parte física. Por isso, a imagem de tristeza. Ou seja, quem está aqui
não quer ir para lá. E quem está lá não quer vir para cá. Disse André Luiz. Não teremos aqui um fato semelhante à morte física da crosta? Não parece com a morte lá na Terra? Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Sem dúvida, né? É isso, uma morte. Mas para isso, né, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Por quê? Porque quando a gente fala do corpo físico, a gente está falando de um amontoado de células. E quando nós estamos falando de um amontoado de células, nós estamos falando de um amontoado de átomos. Eu tenho uma colinha aqui que eu gostei, ela já está velhinha, mas ela vai do micro ao macro. Olha só, vamos fazer uma viagem do macro para o micro. Vamos pensar em uma matéria, qualquer matéria. Então nós temos essa matéria aqui, corporal. Ela é um amontoado de células. Então, todos os órgãos, o tecido, tudo que está aqui é formado de células. Dentro da matéria, corpo, célula. Dentro da célula, nós vamos ter o interior da célula. Olha, eu estou entrando numa célula agora. Dentro do interior da célula, tem o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula, tem os cromossomos. Olha só a viagem para dentro de uma célula. Dentro dos cromossomos, nós vamos encontrar aquela cadeia de DNA. Dentro da cadeia de DNA, nós vamos encontrar os blocos cromossômicos. Dentro dos blocos vão aparecer as nuvens de elétrons do átomo. Agora que apareceu o átomo. Olha que interessante. Dentro dos blocos cromossômicos, vai aparecer as nuvens de elétrons do átomo de carbono. Então é por isso que tudo, quando a gente fala, tudo tem um carbono. Olha só, então vai aparecer as nuvens de elétrons do átomo de carbono. Aí eu escrevi, tudo em nosso mundo é feito disso. Pode-se reparar a semelhança do micro com o macrocosmo. Um imenso espaço vazio entre núcleos e órbitas de elétrons, né? Porque quando você pega ali, né, núcleo do átomo, né, o núcleo do átomo de carbono, aí vem o próton. Então essa é a constituição. Então quando a gente fala em matéria, a gente pensa que é algo sólido. Não é. Então, do jeito que é no mundo físico, nós temos essa união dessa matéria, que é a junção de nuvem aqui de carbono, da mesma forma no mundo espiritual. Só que lá, menos denso que aqui, mas ainda assim é matéria. Então, quando a gente fala de mundos superiores, de colônias espirituais superiores, não tem absolutamente mais nada a ver com as colônias que André Luiz nos traz. Por exemplo, você vai ver no livro do André Luiz, o Obreiros da Vida Eterna, que há a materialização de Asclépio. Asclépio é espírito, mas está numa colônia espiritual que já não tem a matéria tão densa quanto o da colônia que André Luiz está. Então, como ele diz, ele vai se materializar, é assim, ele vai se revertir da matéria, do fluido daquela colônia, para poder ser visto. Então, mesmo as colônias, cada uma tem os seus fluidos característicos dos moradores. Porque quem dá característica ao fluido são os moradores. Do terceiro também foi preparado todo todo o ambiente. Mas para você ver, né, filha, o tanto de informações que no estudo passa batido.
É por isso que Kardec fala que o Espiritismo é uma ciência. É uma ciência. Mas eu não posso achar que todas as colônias espirituais têm a mesma matéria. A matéria elementar primitiva, ela é a mesma. Mas em cada local, em cada moradia, em cada agrupamento de pessoas, esse agrupamento dá qualidade a esse fluido, que pode ser mais denso ou menos denso. Vamos explicar de uma forma bem simples. Nós temos aqui 50 pessoas, 50 casas, não, 5 casas. Em cada casa eu vou colocar 10 pessoas. Cada casa terá a característica das 10 pessoas que estão lá dentro. Então, de repente, nós podemos ter um grupo de 10 pessoas, de pessoas super aciadas. Nós podemos ter um grupo de 10 pessoas que, além de aciadas, tem um grupo que cozinha super bem. Nós temos um outro grupo de pessoas que são aciadas, mas não sabem cozinhar nada. Nós temos um outro grupo que são pessoas extremamente bagunceiras. Então, nós vamos ter uma casa limpa, mas sem comida. Nós vamos ter uma casa limpa e com comida. Nós vamos ter uma casa sem comida e bagunçada. Então, quem deu as características à casa? Os moradores. Quando a gente fala de fluido, é a mesma coisa. Entendeu? Então, o meu pensamento, o nosso pensamento, ele interfere. E ele dá as características, que pode ser leve e suave, como pode ser denso e grosseiro. Entendeu agora? Então é por isso que as colônias, por exemplo, quando eu sair aqui da Terra, quando eu desencarnar, eu vou para uma colônia que está de comum acordo com a minha condição fluídica. Entendeu? Se a minha condição fluídica... Eu nem pensar no meu futuro. Se a minha condição fluídica é densa, grosseira, materializada demais, eu vou para uma colônia ou para um ambiente de atuação. É por isso que tem pessoas que não vão para nenhuma colônia, porque não consegue nem com uma colônia, tem que ficar aqui mesmo. De tão materializado que é. Tem muitas reencarnações que acontecem que a pessoa não chegou a acessar nenhuma colônia. Daqui mesmo o processo da reencarnação. Porque é uma questão de vibração, né? É uma questão de vibração. É por isso que a gente diz assim, não é que a gente vai ser levado para um local tal. É onde a gente está. Sem dúvida. Se Alexandre sorriu, é que é seu, né? Desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos, porque lembra aí dessa nuvem de átomos, né? E átomos de quê? De carbono. Olha a cola, olha aqui, olha. Aparecem as nuvens de elétrons do átomo de carbono. Quem que vai imaginar que a gente aqui está estudando isso, né, Claudinha? O povo está achando que a gente está batendo tambor, né? A gente está batendo a cabeça, né? Aqui aprendendo, né? Colocando todos os neurônios com seus axônios para se comunicarem aqui, né? Interagir. Sem dúvida. Desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono do envoltório atômico terrestre. Reconheci, porém, que a hora não comportava as longas dissertações e, vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos meus amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou bem-humorado. Então, mais forte? E, acariciando-lhe a face, acrescentou: Você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Falou Segismundo, arquejante, né, com aquela respiração já difícil. Sim, estou grato. Não se esqueçam de mim com o auxílio necessário.
e, olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: Não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo o que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Aqui, nesse momento, é que a coisa fica complexa. Um espírito rebelde aqui, revoltado, sem aceitar a reencarnação, sem aceitar o novo corpo e a nova condição, no ato de rebeldia, ele acaba impregnando isso no psiquismo e ele traz tudo para a terra. A confusão é grande. Então, olha só. Não asile, não dê asilo para o monstro do medo no teu coração, no teu sentimento. O monstro, porque o medo, ele adoece. A hora é de confiança e coragem, porque o medo é a ausência da fé. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fala, vamos lá. Fale de tudo que constitua dificuldade em seu íntimo, porque quando a gente fala, a gente esvazia, né? É aquilo, né, Claudinha? O trabalho que as meninas fazem aí no diálogo fraterno, no atendimento fraterno, de escutatória, né? De escutar. E como é só as pessoas, às vezes a gente não fala nada, só o fato da pessoa falar, né, Claudinha? A pessoa já se sente melhor. Então é isso. Fala, Segismundo. Fala da tua dor. Fale de tudo que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo, né? Abra sua alma, querido amigo. Até para a gente dar um próximo passo, a gente tem que esvaziar para recomeçar. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Definitiva, não tem volta. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Caso contrário, tu vai levar tudo. Então, por isso, às vezes, aquela rebeldia na infância, aquele mau humor na adolescência, aquela falta de aceitação do corpo e da família que está. É tudo isso. Aqui nessa hora eu não quero, eu não vou, eu não gosto. Eu não vou ser pobre, eu não vou ser isso, eu não quero esse corpo. E traz tudo. E aí, dói. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Cenas do próximo capítulo. As lágrimas vão ficar caindo até o nosso próximo encontro. Foi bom, gente? Deu para aprender? Mas é lindo, né? Então, da mesma forma que a gente, por exemplo, quando a gente pensa assim, para entender bem o situação. Quando a gente pensa planeta, o planeta está onde? Dentro do sistema solar. O sistema solar está onde? Está inserido em uma galáxia. A galáxia está onde? Entendeu? Então a gente começa a ver esse movimento do micro para o macro, né? E a mesma coisa o nosso organismo. O nosso organismo, ele é um universo. O nosso organismo, ele é um universo e nós somos o Deus desse corpo. Quando a gente fala o Deus, porque nós somos responsáveis por tudo que está aqui dentro. Eu posso simplesmente, no abuso, destruir todas essas formas que estão aqui em mim. Então, se eu sei que cada átomo tem um princípio espiritual, eu não estou sozinho nesse corpo, eu tenho bilhões de princípios espirituais sendo elaborados aqui.
Por isso que o corpo, o Emmanuel vai chamar de templo de Deus. E nós não temos nenhum direito sobre o corpo. Nós somos usuário dele. Nós somos administradores, mas não somos o dono. E eu tenho que prestar conta, porque desse corpo eu sou o irmão mais velho. Logo eu tenho que prestar conta. E olha, gente, os nossos pensamentos, eles influenciam as células. Não é verdade? Ai, como é bom estudar. A garganta tá arranhando. Claudinha, você ora pra gente? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A encarnação parece muito com a desencarnação, porque ele deixa de existir na condição de mundo espiritual para agora voltar a viver o mundo físico. O perispiritual dele, inclusive, como há plasticidade, esse corpo ele vai como se fosse diminuir para se acoplar ao novo óvulo e vai se desenvolvendo, porque lembra, ele vai agora criar uma nova forma. Essa forma dele antiga ele vai perder, porque não vai surgir um novo corpo. Esse movimento dessa aproximação, dessa ligação fluídica, desse desligamento aí, entre aspas, do corpo perispiritual, promove no espírito sofrimento. Porque é como se fosse assim, você está deixando a sua liberdade, porque quando a gente está em espírito, a gente está mais livre. E quando a gente encarna, é como se você quisesse colocar uma pessoa de 2 metros numa caixinha de 50 centímetros. É por isso que Kardec fala que o espiritismo é uma ciência. É uma ciência. Mas eu não posso achar que todas as colônias espirituais têm a mesma matéria. A matéria elementar primitiva, ela é a mesma. Mas em cada local, em cada moradia, em cada agrupamento de pessoas, esse agrupamento dá qualidade a esse fluido, que pode ser mais denso ou menos denso. É uma questão de vibração. É por isso que a gente diz assim, não é que a gente vai ser levado para um local tal, é onde a gente está. Aqui, nesse momento, é que a coisa fica complexa. Um espírito rebelde aqui, revoltado, sem aceitar a reencarnação, sem aceitar o novo corpo e a nova condição, no ato de rebeldia, ele acaba impregnando isso no psiquismo e ele traz tudo para a terra. A confusão é grande. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então vamos envolver a nossa irmã Claudinha, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mestre, gratidão é a palavra que nos une. A alegria de ter podido estar juntos, bebendo dessa fonte tão rica. Tantas lições, informações, que todos nós aqui, cada coração aqui, em seu íntimo, tem vontade de que isso chegue a tantos irmãos, para que todos possam ter clareza, consciência da tua presença, do teu amor, da tua paz, que nos concede, Mestre, há séculos, há milênios, novas oportunidades, como as que André descreve na reencarnação de Segismundo. Porque tu, Mestre, oportuniza para cada um de nós, há milênios, há séculos, uma jornada, uma nova caminhada, um novo trajeto, um novo percurso, para que cada um possa recalcular, refazer a sua história e aprender, ser diferente, fazer diferente, ser melhor. Obrigado, Mestre. Essas lições calam na nossa alma e fortalecem, Senhor Jesus, a fé, a fidelidade, a confiança e a esperança, Mestre, de que Tu estás conosco sempre, a despeito de milenarmente a nossa desobediência esteja ainda nos envolvendo, a nossa rebeldia. Mas as lições de Missionários da Luz, ao longo desse capítulo Reencarnação, nos entrega a clareza, a certeza de que nós não estamos desassistidos, nós não estamos abandonados, porque a Tua presença, a Tua lei, a Tua força, o Teu amor, a Tua paz nos envolve. Fortalece, Mestre, o nosso espírito, para que todas essas lições possam, Senhor Jesus, fortalecer ainda mais a nossa história, nosso tempo nesse planeta, a nossa missão. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja.